Sejam muito bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Bom, estamos aí em mais uma live literária. Vamos bater papo? Vamos? Super gosto de bater papo, principalmente porque o livro está em pré-venda e vai rolar sorteio. Olha que legal! Ó, a nossa autora já até entrou aqui. Kali, querida, eu vou chamar você. Kali, enviei o convite aí para você. Chegou? Lá não chegou, engraçado, né? Instagram dá muito bug, gente. E ela tá falando que lá não chegou. Kali, aqui tá dizendo que você não pode participar. Estranho. Vou te enviar o convite de novo. Pronto. Enviei de novo. Olá! Tudo É bom? aquele mistério básico, né, Kali, de início de live. Só um pouquinho, só. Aquele medinho de Tudo não bem, funcionar. querida? Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Tô feliz de estar aqui. Ah, que delícia. A tua primeira entrevista é literária ou não? Do meu livro, sim. Com outras funções, já fiz algumas entrevistas, mas para me divulgar, é a primeira. Que coisa Inédito. maravilhosa poder ingressar a nossa autora na primeira live dela. Bom, eu quero te agradecer antes da gente começar, dizer que eu dei uma olhada no teu trabalho, nas tuas redes, fiquei fuçando lá para conhecer um pouquinho você mais. E eu estou muito feliz de ter uma escritora como você no meu projeto no mês de agosto. Então, muitíssimo obrigada, tá? Ah, obrigada, eu que agradeço. Eu tô bem feliz de participar. Eu vou pedir desculpas também, porque estou numa crise alérgica muito grande. Então a gente vai ter cough durante a live aí, mas eu vou tentar me controlar, eu juro. Sem problema. Quem tem sinusite e rinite sabe muito bem o que é isso. Horrível. Você é de qual lugar do Brasil? Sou de São Paulo, aqui da Baixada Santista. Guarujá, Praia Grande, Santos, tô sempre por aqui. Coisa boa. Conhece o Rio? Praiana. Conheço não, nunca fui. Então já está convidada para conhecer as praias daqui do Rio de Janeiro, já que é praiana, entendeu? Amo praia. Agora, me conta como é que tá esse. Porque assim, o seu livro está em pré-venda, pré-lançamento. Como é que tá isso? Explica pra gente. Olha, a estratégia de marketing que a gente abordou pro Dias da Coroa junto com a agência Realizar foi uma estratégia assim bem complexa, porque é muito difícil lançar um livro. Eu tive muita experiência com Ghost e essa é a minha primeira experiência completa, né, como escritora, de ponta a ponta, da criação até o resultado final. Para isso, a gente decidiu abordar o Cartaz, que é um financiamento coletivo, até para ajudar a patrocinar na questão de publicação dele físico. E ele está nessa fase dessa arrecadação. E nesta arrecadação, a pessoa já consegue comprar os livros, né? Então pode comprar dentro de vários pacotes, seja digital até o físico, consegue agradecimento, consegue vários mimos e olha,
Eu surto com os mimos. De verdade. Pensa nisso, Monique. Mimo imersivo num livro de alta fantasia hot. Então, mas peraí. Porque tem muita gente que não sabe o que é o lançamento coletivo. E aí não sabe como que funciona. Explica pra gente como que está sendo esse processo. Como é que a pessoa participa desse teu projeto? Claro. Vamos lá. O financiamento coletivo, ele é uma base de arrecadar o dinheiro para a publicação. Com isso, a gente faz uma pré-venda. Então, é normal o pessoal já começar pela pré-venda da Amazon, direto para o e-book. Mas, no caso, a gente quer o livro físico também. E aí, essa pré-venda é bem simples. É um link do Cartaz, que você entra numa página completa, com todas as informações de publicação, com todas as informações de valores, com a sinopse do livro, um resuminho, com imagens que são as referências para o livro, que a capa ainda não revelei, aí é outros 500 a capa. Estou fazendo um mistériozinho porque é maravilhoso. Então, e aí a pessoa ela consegue comprar dentro de alguns pacotes, de acordo com a contribuição, cada um tem um valor, uma experiência literária diferente. Então, a gente vai desde o mais simples, que é o e-book, uma experiência de você receber o e-book antes da data de lançamento oficial. Ou seja, assim, para você já ter ele antes de todo mundo, até o físico, que ele chega em casa um pouquinho depois, mas ele chega como um super presente literário, porque ele vai trazer para você uma experiência literária imersiva dentro do mundo de Joias da Coroa e de Litera, estimulando os 5 sentidos. Isso fora o livro. Então você ganha o livro autografado, dedicado, mais 5 mimos que vão instigar aí a sua leitura para você entrar dentro de Litera enquanto lê. Como assim, gente? Não, agora eu tô chocada, não. Agora eu tô chocada porque eu nunca vi isso. Você consegue imaginar? Não, eu não consigo. Você pode falar que mimos são esses? Como é que essa... Não, gente. Posso dar uma pista? Dá uma pista. Eu tô curiosa. Os mimos, eles são surpresas. Mas eu posso dizer. Então, a gente vai ter aí mimos para instigar cada um dos 5 sentidos. Então, a gente tem um mimo auditivo, a gente tem um mimo para tato, a gente tem aí coisas maravilhosas para cada um dos sentidos. Então, para estimular a visão e a imaginação, para estimular a audição, para estimular o olfato. Olha, não vou falar muito sobre isso, mas esse é o meu favorito. Você consegue pensar, Monique, num mimo literário para um livro de alta fantasia hot com feromônio? Puta que pariu. Gente, o que você tá arrumando, garota? Fantástico. Eu já imagino quais sejam esses mimos. Já imagino. Acho que agora todo mundo consegue ter um pouco de noção do que vem por aí. E aí, essa pré-venda que você está fazendo desse coletivo, existe um link e a pessoa pode colaborar com um valor. O valor vai de qual para qual? O valor ele vai de 50 a 200 reais. Mas, se quem quiser contribuir com valores aleatórios, pode contribuir. Mas o ideal é você querer o kit, com certeza, você querer os seus mimos. E aí você pode contribuir desde 50, que está incluso autógrafo, está incluso dedicatória, até os 200 reais, que é essa experiência. E eu gosto muito de enfatizar isso, hein, Monique? Não é mais uma leitura, não quero. Se fosse para fazer o que todo mundo faz, eu não faria. Não sou Encantos da Calli por causa disso. É uma experiência literária. Sensacional. É disso que o mercado precisa, gente. Inovação. Inovação. Só que assim, é óbvio, né, gente? Tem muitos escritores que não conseguem, não tem condição de fazer toda essa estrutura. E aí, essa opção do lançamento coletivo é uma boa para gerar esse tipo de entretenimento. Então, pode ser uma baita estratégia para publicar o seu livro dentro dessa atmosfera, principalmente do gênero hot, que é
extremamente consumido, que tem uma gama imensa de leitores, e elas querem isso. Elas querem isso das escritoras. É diferente de quem lê, por exemplo, um suspense ou um drama, que já está acostumado com a maré mais lenta. Agora, o hot elas querem que você mande mesmo, pô, elas se animam, porque elas querem conhecer mais um cara gato, uma mulher legal, e sensacional. É isso mesmo. E você levantou um Adorei. ponto muito legal, Monique. É muito difícil qualquer escritor que está começando ter uma estrutura. E é nisso que eu me apoio muito na Agência Realizar. Eu comecei como cliente, virei parte e hoje eu sou da gerência editorial. Mas peraí, o que é essa agência? É uma editora? Não, muito diferente. Editoras, eu tenho um problema. Posso me abrir? Pode. Eu tenho muito problema com a editora, porque eu tive várias propostas para o Joia da Coroa, todas que não eram tão impossíveis, mas eu sou a dona do meu bebê e todas as editoras querem virar donos dos nossos filhos. E eu não gosto disso. Então, a grande diferença para mim entre a agência e a editora é porque da agência, depois que tá todo o trabalho, e eles instituíram o meu marketing, todo o meu marketing pessoal, todo o meu livro, toda a parte de revisão, de leitura crítica, leitura beta, todo o calendário de marketing pessoal, calendário de marketing de publicação, contatos de publicação, foi tudo com a agência e foi uma experiência fantástica, porque eu não fiquei sozinha em momento nenhum. E por outro lado, quando acaba, que eu estou com meu livro na mão, lindo e maravilhoso, é todo meu. Não existe essa de partilha de direito autoral. Ele é 100% do escritor. Então, isso é fantástico, é muito difícil hoje em dia, porque eu sou muito apegada. E eu acho que todo escritor, depois de ficar anos na mesma obra, acaba tendo isso. E a agência, ela dá essa oportunidade. E eu sou mentora criativa na agência. Eu dou mentorias criativas e é muito engraçado, porque a gente não faz o foco naquilo que o autor quer. A gente já avalia para aquilo que ele precisa. Sim. E acompanhar isso de ponta a ponta é uma coisa que está faltando muito no mercado hoje em dia. É muito difícil você ter algum lugar que vai te abraçar, vai te ensinar, vai te abraçar, vai te soltar para o mundo. Isso é muito legal. A gente tem aí, né, N profissionais dentro do mercado, N escritores dentro do mercado que estão perdidos. Eles não sabem se publicam de maneira independente, se vão para a editora, e aí quando vão para a editora, porque a editora prometeu o mundo para eles e chega na hora que publica, eles não querem saber de nada, e aí o escritor fica frustrado porque encontra erros no livro, porque a capa não veio do jeito que imaginou. Cara, é uma loucura. E aí muitos deles desistem da carreira. Então, assim, é legal ter no mercado agências ou prestadores de serviços que joguem limpo, porque não estou generalizando, mas eu recebo mensagem de escritor falando: estou processando a editora X ou a editora Y por causa disso, disso, disso. Ou então você conhece uma editora que possa me recomendar e eu não conhecia essa agência. Depois, coloca aí no comentário o arroba dela para os escritores. Com certeza. Fica uma indicação para os escritores e escritoras que queiram aí conhecer essa arroba agência _realizar. Então já corre lá, já segue a agência para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de publicação. Agora, para vocês conhecerem um pouquinho mais a nossa autora, eu vou ler aqui para vocês um pedacinho da mini bio, para a gente poder entrar aí na Joias da Coroa. Kali se formou em Direito. Como é que vai do Direito para a literatura? Eu sei que é um caminho ali bem, mas tem um abismo ali, mas tudo bem. Kali se formou em Direito. Fala. É difícil migrar, hein, do Direito para a literatura. Você tem que ler muito, mas...
eu acho que a única ligação, né, é a leitura, é a escrita, não sei o quê, mas sei lá, gente, vamos lá. A nossa autora se formou em Direito, ela trabalhou com transporte, contratos, marketing e desenvolvimento humano organizacional, sendo ghostwriter. O que é isso, ghostwriter? Bem, é basicamente escrever para os outros e não ser reconhecido. É isso, você escreve como um fantasma. Tem muita obra aí que é obra nossa que ninguém sabe. Você tá brincando? Não, muito escritor nacional, bom, grande até de Não é médio e pequeno dele. porte, que usa ghost. Ah, gente. Eu já tinha escutado falar com gente famosa. Por Não. exemplo, a Garota no Trem e tal. Não, mas peraí. Tem escritor O pequeno que 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 leva uma inicia a pessoa? escrita e não Ah, consegue terminar, ou ele só tem a ideia e não consegue seguir ela, mas sabe que a ideia é boa, e aí contrata um ghost pra isso, pra desenvolver. será que eu já fui enganada assim, gente? Provavelmente todos nós fomos. Olha o que tem de escritor grande, médio e pequeno que usa ghost. Misericórdia. Estou chocada agora, gente. A gente está lendo livro que não é do autor, gente. Que Não. loucura isso! E aí, se ele explode, ganha muito dinheiro? Quando a gente entra nesse mercado de fazer um ghostwriter, nós abdicamos dos direitos autorais. A gente trabalha por demanda. Preciso de um livro, esse é o contexto, é isso que tem que acontecer. No máximo, eles dão a trope, o plot twist, o nome dos personagens. Já peguei realmente escritor que já tinha quase tudo montado. Ele tinha um PowerPointzinho montado, tinha referência de personagem, tinha até música no Spotify para entrar na vibe do livro que ele queria. E já peguei gente que é do zero. Olha, o nome é Joana. Você vai fazer a história da Joana, Joana, ela é isso. E aí você que segue, mas é o pagamento, não é um pagamento barato, vou falar a verdade. É um belo de um pagamento. Ai, gente, não faz Mas sentido na minha se cabeça. estoura e ganha milhões, não podemos fazer nada. Agora a gente não pode nem citar essas obras, por isso que tem que ser uma coisa bem genérica quando fala de Ghost. Não faz o menor sentido na minha cabeça, gente. É tipo assim, cara, faz o seguinte: meu livro tem capa, tem nome, tem enredo, desenvolve aí. É isso? É isso. É isso. Escreva. Se eu topar um escritor que usa o ghostwriter na sua obra, eu vou enfiar essa caneta na jugular dele. Ó, Toma vergonha. Não desmerecendo o seu trabalho, não, não é isso, tá? Mas é que, como a gente trabalha com a escrita, tem que ter a nossa essência, tem que ter a nossa característica, tem que ter o nosso cheiro. Eu não sei, cara, o que. É muito doido isso. eu gosto de falar que quando a gente escreve, a gente deixa um pedacinho da nossa alma na escrita. E aí você só não tá além da alma da pessoa certa. É isso. Ah, meu Deus do céu. Muito bem. Hoje você atua como ghostwriter no mercado? Não mais. Agora eu sou Não mais. mentora, trabalho com a Realizar e estou escrevendo, e não é um, é vários livros ao mesmo tempo, porque eu sou multitarefa. Mas estou focada nos Joias da Coroa. Muito bem. É, deixa eu ver aqui. A autora resolveu publicar o seu próprio livro e está se especializando em mediação de conflitos. E atualmente trabalha para a agência Realizar como mentora literária. Como é que é esse teu trabalho de mentoria literária? Vamos lá. Eu amo trabalhar com lousas em branco. Então, muitas vezes chega alguém pra gente que tem um caderninho de poemas, que gosta de escrever história, mas nunca sabe como começar, quer muito escrever um livro e não sabe como.
Então, tem todo um processo de entender esse escritor e aí escrever com ele. Acho que o diferencial da minha mentoria na Realizar é esse. Muitas mentorias que eu conheço, deixa o escritor escrevendo, tá ali largado ele mesmo e vai dando dicas e dicas. Dicas ao vento, eu deixo para os meus vídeos do YouTube. Quando eu pego um escritor, eu pego para grudar nele e é isso. Vamos escrever um livro juntos. Desde a estrutura até o nome do personagem, até o enredo final. E se você quiser continuação, a gente continua. Então, é literalmente de ponta a ponta. Quem pega um serviço de ponta a ponta na Realizar com a gente, pega literalmente eu quero escrever um livro, até o meu Deus, publiquei um livro. É muito de ponta a ponta. Tem todo esse processo, né? Pô, legal, interessante. A autora também trabalha com leitura crítica e leitura beta. Autores aí que estão precisando de leitura beta. Olha aí que legal. Leitura crítica. Leitura crítica é importantíssima no trabalho de vocês. Muito. Cuidado, gente. Não saiam por aí Publicando direto. sem fazer essas leituras. A autora tenta passar alguns conhecimentos da área por meio das redes sociais, pelo Instagram, Encantos da Kali, ou seja, @Encantos da Kali, Kally, tá, gente? Maga das Palavras Encantadas, esse é o seu slogan? Isso, na verdade é o meu alter ego. Alter ego, muito Trabalho bom. com alter egos, acredite. Bem Fernando Pessoa isso, para quem pega as referências de alter egos, mas eu sou muito tímida. Eu sou muito tímida, mas a Kali não é, então dá essa diferença. Sim, a gente tem que ter um personagem, né? É muito Exatamente. doido isso. Ela escreve fantasia, romance, suspense e poesias, sempre criticando algo nos textos, seja o patriarcado, político, estrutura familiar. Seus leitores vão se deparar com uma mulher forte e personagens LGBTQIA+. E em minhas mentorias, né, nas mentorias dela, ela defende técnicas táticas e estruturas assertivas para escrever o livro junto com o aprendiz. Caramba, hein? Já combo completo, gente. Essa aí é um pouco da mini bio da nossa autora e como ela atua profissionalmente, além de ser escritora no mercado editorial. Agora, Kali, vamos entrar um pouquinho nesse livro que está em financiamento coletivo, que vai ser lançado, está em pré-venda. Do que se trata Joias da Coroa, a Rainha em Cinzas? Joias da Coroa em Cinzas é um livro de alta fantasia, 100% ambientado num lugar medieval chamado Litera. Litera é um mundo pós-guerra dividido em dois povos. São os Dourados, uma base de povo da Era do Aço, que gosta de usar espadas, mas tem uma predestinação a ser donos de dragões, contra os místicos, que é um povo que literalmente consegue extrair magia dos elementos da natureza. Então, o místico não morre. Essa é o contexto de Joias da Coroa. E dentro desse contexto, a gente tem a nossa personagem principal, Laena Menodora, o meu neném, que é a nossa querida Rainha em Cinzas. Laena Menodora. Laena Menodora, falei certo. Menodora. Quem é uma essa jovem inocente que está indo cumprir o seu destino. Inocente é jeito de dizer, né? Porque de inocente a bichinha não tem muita coisa. Mas uma jovem comum. Com muito objetivo aí de vida, muitos segredos, algumas habilidades meio estranhas, como pode-se dizer,
e que ama imensamente. Mas pode ser que ela ame a pessoa errada, né? Esse é o contexto de Joias da Coroa. E a gente vai Você, acompanhar a Laena nessa jornada. você criou uma história medieval. A gente já entra nessa temática que é interessantíssima. Eu adoro história medieval. Para escrever uma história onde o cenário é de outras épocas, você precisa fazer ali pelo menos alguma pesquisa de comportamento, cenário, trajes, vocabulário. Como é que foi essa produção dessa personagem numa época distante, né, essa época medieval, para poder aí inserir as tuas leitoras em toda essa atmosfera de magia e misticismo? Olha, eu sou muito fã de séries e filmes medievais. Desde Coração Valente até Game of Thrones, que acho que todo mundo ama. Pra provar, eu tenho literalmente uma espada que eu fiz do Jon Snow. Que eu fiz, hein? Feita à mão. Você tá brincando, Não. garota. Eu amo e eu faço muita pesquisa quando começo a escrever uma história. A minha pesquisa para construir Litera do Zero, ela foi muito de séries e livros. Então, eu sou apaixonada pelo Temor do Sábio. É um livro muito difícil de se ler, é um livro de 900 páginas. Muita gente desiste no meio, mas eu gosto muito, eu leio. E já li mais de uma vez, de tão maluquinha que eu sou, assim, meio lelé da cuca. Muita série de referência e muita pesquisa histórica. Principalmente porque eu quis ambientalizar o Litera com muitos aspectos do descobrimento do Brasil. Eu sou muito nacionalista nesse sentido. Então nós vamos ter aí não só referências internacionais da era medieval da Inglaterra, nós vamos ter a nossa era, né, medieval aí, nossa era do governo de um rei nacional, dentro de um mundo de fantasia. É uma pegada aí que dá uma misturada boa. Porque Nem sempre. se a gente parar para pensar aí numa era medieval no Brasil, a gente ainda não existia automaticamente, né? Porque aqui era tudo índio. Mas pegar esse cenário nacional e inserir nisso é fantástica a ideia. Eu super gostei. Nossa, Já bati o ponto monarquia, né? Já bati aí. Criar esses reis, né? Você inseriu rei e rainha, não é isso? Isso. Numa época medieval em território nacional. Gente, livro é isso. Vai ter que abrir Com a muitos cabeça casos aí. de família. Muitos casos de família. É um criado com um negócio meio assim que a gente nem... Ó. Ai, o que te inspirou a escrever essa história? Olha, eu acho que vai tudo do cenário de onde eu moro. Eu falei que eu moro na Baixada Santista, que eu sou praiana, mas eu moro em sítio. Nós temos um restaurante chamado KM258. Eu moro literalmente dentro de um restaurante, mas nós somos um restaurante ecológico. Então, nós somos um restaurante no meio do mato, com piscina de água de cachoeira. Então, um dia eu estava lá flutuando na água e me bateu essa ideia. Peraí. Primeiro, qual é o nome do hotel? É um restaurante chamado KM258 Restaurantes. Pode pôr aí, se vocês quiserem, KM258.restaurante. Porque quando eu for a São Paulo, eu vou... Tá mais que convidada para mim. 258.restaurante. Gente, é de família. No meio do mato. É de família, no meio do mato, com... Pegada ecológica. Isso. Para pedal, principalmente. Aqui, não sei se você conhece, mas aqui em São Paulo é bem famosa a trilha Paranapiacaba. Então, a gente está no pé da trilha Paranapiacaba de ciclismo. É bem legal. Eu tenho que fazer trilha para chegar aí? Não. A
gente tá no pé. A gente tá bem tranquilo. E eu não ando. Não ia fazer, não. Eu sou mais de sentar e tomar uma cerveja no pé da trilha do que fazer a trilha, gente. Mas que bom. Vou visitar o seu restaurante. Tá super convidada. Muito Faço bem. questão de te fazer a minha especialidade. Colocar água no copo. O resto é minha mãe que faz. Ah, tu não tem vergonha, Kali, de falar um negócio desse. Que coisa boa, né, gente? Mas vai, continua. Aí eu tava nesse ambiente aí que já é super inspirador, porque é muito mato, é muita coisa. E olhando o céu ali, deitadinha na piscina, eu tive a ideia de fazer algo relacionado a isso. Porque Joias da Coroa, por ser esse mundo medieval, começou com a ideia de um pirata. E tem o pirata no livro, permaneceu ele, só construiu todo um mundo em volta dele. Joias da Coroa é um livro que tem como base filosófica, e sim, eu pego muita referência filosófica. Se você vai ler um livro meu, pode esperar referência de Maquiavel, a Arte da Guerra, Paulo Coelho, Augusto Cury, são várias referências que eu tenho, misturadíssimas e maravilhosas, super colocadas no papel. E aí, dentro dessas referências, eu criei essa personagem da base dos elementos da natureza, que são os místicos. E a filosofia de Joias da Coroa é os pecados dos pais transparecendo aos filhos. Falei, caso de família, gente, caso de família. E aí, dentro disso, cria todo um cenário por causa da geração anterior. É isso. Teu livro vai ter continuação? Ele faz parte de uma saga? Você pretende fazer isso ou não? Na verdade, Joias da Coroa já é uma saga. Os 3 livros já estão escritos. Só que por causa de publicação, tem que ser uma publicação por vez. Então eles vão ter um intervalozinho aí de 6 meses entre uma publicação e outra. Mas a gente vai ter um desenvolvimento maravilhoso em Joias da Coroa. O primeiro é Rainha em Cinzas, os outros eu não posso falar o nome porque dá spoiler. Mas acontece alguma coisa com essa rainha. Muito bem. Agora, esse seu primeiro volume, ele está previsto para ser publicado oficialmente quando? Ele está em pré-venda agora em agosto e em setembro ele está publicado. É VaptVupt. Não enrolo meus leitores. Acho que já enrolei Muito demais. bem. Você está fazendo pré-venda desde quando? Dia 1. Dia 1º de agosto? Uhum. E aí essa pré-venda vai até quando? Até dia 31. Temos agosto inteiro para vocês adquirirem Joias da Coroa Rainha em Cinzas. Tá? Exatamente. E ter essa experiência literária. Agora, Kali, você falou, são quantos livros da tua história? São 3 livros. Quer dizer, para construir uma história de fantasia medieval, com uma pegada fantasiosa e tal, em 3 volumes, você não pode estar ali se perdendo. Não pode deixar gancho solto. Não pode deixar personagem perder o encanto. Como é que é o teu processo de escrita para você casar, já que os teus 3 livros já estão produzidos? Então, como é que você fez essa manobra de você casar a história, dar início, meio e fim, em 3 volumes? Vamos lá. Bem, tudo começou com a agência. Eu escrevi o primeiro livro, mandei para ela e comecei para elas, né? E comecei a escrever os outros. E começou a fazer a leitura crítica maravilhosa com a Mariana. E nessa leitura ela foi me dando uns ganchos, vendo uns pontinhos soltos. Quando a gente estava no meio da leitura crítica, gente, eu não durmo, tá? Aqui é olheira. Não durmo, eu escrevo, é diferente. Comer, dormir, autores não tem necessidade. A gente sobrevive com fotossíntese e a gente escreve. Então, durante o processo de leitura crítica, eu escrevi os outros 2 volumes.
E aí, eu cheguei no final, e olha, Monique, é muito engraçado, porque esse foi o primeiro livro que eu criei sem estrutura. Eu não estruturei ele antes. Todos os meus livros são super bem estruturados. Eu ensino técnicas de estrutura, mas esse foi o primeiro que eu falei, é fantasia, vou entrar, e entrei sem estrutura nenhuma. E cheguei no final, e tem um personagem que é um soldado. E aí eu fui lá, e no final ele tem um papel muito importante. No final do terceiro livro. E aí eu descobri que esse soldado, ele está desde o primeiro livro. E ele não tinha nem nome. Olha que coisa horrível. É o que a gente se depara quando a gente não cria com estrutura. Então eu voltei, estruturei toda a história. E aí é com base nessa estrutura, nessa técnica que eu só ensino na minha mentoria, que eu consegui escrever 3 livros sem deixar nenhuma ponta solta. Isso eu me garanto e bato no peito. Nenhuma ponta solta. Vou ler o teu livro, hein? Vou ler os 3 livros, hein? Você vai amar. Não, amar eu não digo. Você vai me odiar, talvez. É bem provável, porque aí você atingiu o objetivo. Exatamente, esse é o objetivo. Não tô aqui pra ser amada, tô aqui pra ser odiada. A gente escreve para provocar o ódio nas pessoas, né, Exatamente. Kali? É porque eu Agora, trato muito nas minhas leituras, como você falou, sobre patriarcado, feminismo, LGBT. E aí, quando você para ler um negócio que tem todo um intuito politizado e de politização do leitor, e você se depara com algumas coisas que você fala, meu Deus, eu odeio esse personagem. Aí depois fala, meu Deus, deixa pra lá. Eu amo ele. E aí, no final, acaba me odiando e gostando dos personagens, por pior que ele seja. muito bem. Agora, você está falando dessa gama de personagens, né? Que eles vão sendo desenvolvidos, eles vão cativando os leitores. Pois é, quando a gente escreve, principalmente num cenário medieval, os personagens precisam estar acompanhando a trama no mesmo ritmo, senão o negócio meio que desanda. Como é que você desenvolveu os teus personagens? Você falou assim, não, esse aqui tem essas características, tem esse papel na trama, essa daqui vai se relacionar com esse, ou vai sofrer a partir desse determinado momento. Como é que foi essa tua dinâmica com os personagens? Por se tratar de uma alta fantasia, uma coisa que eu gosto de deixar muito clara é que quando a gente entrega uma fantasia, a gente tem que focar no mundo. Então, tudo é vinculado ao mundo, ao local, ao tempo em que se está tratando. Você está tratando de uma fantasia. E aí, neste mundo, tem uma personagem, ela precisa de ter relacionamentos. Todos os relacionamentos foram criados com base na personagem principal, que é a Laena Menodora, princesa da Ilha de Areia, herdeira do trono de areia, rainha de Litera, maravilhosa deusa, a rainha em cinzas. Tudo foi dado com base nela. Mas ela não é uma personagem 100%. Ela é uma personagem humana. Eu acho que é isso. Ela não sofre só com as tramas políticas ou torturas. Ela sofre com ela mesma, com aceitação. Ela sofre com o objetivo de tentar agradar alguém que ela nunca conseguiu, sabe? Aquela pessoa que a gente sempre quis agradar. Ela é muito humanizada nesse sentido. Então, você vai perceber referências a crises que são comuns hoje em dia, infelizmente, principalmente nas pessoas da minha idade, né? Jovens entre 18 e 30 anos. E eu acho que essa identificação dela fez com que fique muito mais fácil escrever ela, porque são coisas que a gente vê todo dia. Então, uma pessoa com uma crise de ansiedade, uma pessoa tentando agradar extremamente alguém, aquela colega que a gente sabe, principalmente na escola acontece muito, ensino médio, a gente sabe que sofre muito na mão do pai ou na mão da mãe, esses pequenos abusos.
não é difícil descrever isso. Eu acho que é importante a gente escrever sobre isso, sem romantizar isso, principalmente, mostrando realmente o que que é. Mas a parte difícil é deixar isso no cenário medieval. Mas pode deixar que eu fiz um bom trabalho nisso. Pois é, eu já ia inclusive te perguntar isso. Qual foi o teu maior desafio nessa trilogia de começar a história e botar o ponto final nela? O maior desafio foi encontrar os pontos finais, porque nós temos várias tramas secundárias na história, mas existe uma trama principal que é a base de estrutura de toda a história. Então, apesar de todos os livros serem uma trama, cada livro tem que ter um foco. E aí, como que eu dividi esse foco? Eu gosto de judiar da minha bebê, Laena, tadinha, deve me odiar. Se ela tornasse realidade agora, ela me mataria. Ela mandaria arrancar minha cabeça, com toda certeza, a cara dela. Nem corta linhas cabeças. Mas eu dividi em 3 sofrimentos. São 3 sofrimentos bases para cada livro. E um livro deixa você... Eu não consigo, eu acho que todo mundo que leu o livro até agora, para fazer beta, para fazer crítica, por ler, porque eu dei um manuscrito para para outro, pra gente ver como é que tá, o que é isso, o que você acha daquilo. Todo mundo que leu não conseguiu parar de ler no primeiro. Porque você fica com a pulguinha atrás da orelha e fala, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui? Aí você fala, né? Muito bem. Isso também faz parte de uma boa desenvoltura e durante a trama, prender os leitores ali durante a narrativa. Agora, Kali, você com uma trilogia pronta, primeiro volume publicado, vai ser publicado em pré-venda. Qual é a mensagem que você quer passar para os seus leitores nesse primeiro volume? Que nós somos mais do que a nossa carne pode aguentar. Profundo isso, né, gente? Eu profundo isso. Muito Fica bem claro no livro. Que é uma reviravolta, assim, bem gostosa de você parar e perceber que eu posso muito mais do que aquilo que eu estou sendo. Eu sou muito mais e aguento o que for preciso dentro do meu próprio objetivo. Você, por acaso, já tem algum plano depois dessa trilogia de migrar, por exemplo, só para um romance moderno ou para um suspense? Ou isso não está nos seus planos? Como eu falei, Joias da Coroa vai ter um tempo de publicação por questão do marketing, por questão de venda. Mas até o fim do ano tem outro livro que vai sair. Nossa, e esse é um romance moderno. Você travou, eu não escutei nada que você falou. Ai, desculpa. Ai, que bom. Não sei. Acho que eu tinha dado um spoiler. Foi Deus na minha vida. Tem sim. Tem um livro que vai sair também, se Deus quiser, até o fim do ano. Não tem nada a ver com Joias da Coroa. É um romance lindo, moderno. Aquele romance bem a menina e o CEO, mas sem ser a menina e o CEO. Que romance é esse? Qual o nome? Você pode falar o nome? Posso. Acho que a minha agência não vai me criticar. O nome do próximo lançamento é A Menina que Ainda Não Morreu. A Menina que Ainda Não Morreu. Gostei do título. Como é que tu escolhe os títulos das tuas obras? Pelo ponto principal, você acredita? Na verdade, o engraçado é que escritor escreve o título por último, certo? Todo mundo aprende que na redação a última coisa que você faz é o título. Pra mim, a primeira. Tudo sai do título. Eu sempre chego no título primeiro. E aí toda a história é daí. Mas pensa comigo, Monique. Romance, moderno, hot, porque eu sou escritora de hot, gente. Sim. Eu escrevo hot. Com esse título da Menina que Ainda Não Morreu. Vocês vão amar, de verdade. Não vou me adiar também. Agora, você
colocou Cena Hot em Joias da Coroa, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa produção de cenas hot na tua história. Vamos lá, Monique. Uma coisa que eu queria muito quebrar o paradigma, que muita gente acredita que para você escrever um hot você tem que ser vulgar. E não. É possível você escrever um hot sexy sem ser vulgar ou explícito. E é isso que eu trago em todas as minhas obras. Eu não preciso descrever, talvez, nomenclaturas explícitas demais num livro hot. O hot, ele tá dentro da sensação que a gente proporciona pro leitor. Então, eu consigo, e aí eu bato no peito, e eu consigo fazer a pessoa sentir algumas coisas enquanto tá lendo, sem precisar deixar ela ruborizar, ficar vermelha de vergonha, fechar o livro, porque ninguém pode ver o que tá escrevendo por causa de certas palavras que estão ali. E aí, em Litera, não tá longe disso, apesar de que Litera tem um paranauê aí bem existencial, porque se você para ver os personagens... Nossa, autora. Até meu prêmio chegar, que foi pra... Você vai dando um giro ali. As cenas hot de Litera são românticas. Eu escrevo hot com romance, eu acho que é muito gostoso fazer isso. E... Como posso falar? Inovadoras, talvez. Não sei. Você sabe qual é o uso de mel? Uso de mel? Como assim? Aqui em Litera eles têm um uso bem diferente pro mel. Sexualmente falando? Sexualmente falando. Na era medieval? Na era medieval. Não tenho ideia. Fica aí. Nós temos aí um uso todo particular do mel de Litera para eu tenho uma jogar ideia. no... Eu tenho uma ideia. Tenho sim. Tenho. Garota! E outra, Olha, só para deixar claro, a nossa princesa tem um estoque de mel que ela tem que repor algumas vezes, hein? Olha, gente, o que vocês vão encontrar no livro da nossa autora. Eu tenho uma ideia, não sei se né? Mas eu tenho uma ideia do uso do mel aí na era medieval. Ah, gente, vou ter que ler essa história. Um docinho. Agora, o Kali me fala uma coisa. Teu livro, quem quiser, não só na pré-venda, mas pós-pré-venda. Acabou agosto, o pessoal vai conseguir comprar teu livro, como, aonde, como é que vai estar isso? Ele vai estar disponível na Amazon, ele vai estar disponível no Kindle, e ele vai estar disponível também em uma livraria em específico, que eu sou meio que assim, tenho meus contatos, e aí eu só vou poder falar depois, e principalmente no site da Agência Realizar para vocês comprarem online. Muito bem. E mesmo que as pessoas comprem depois da pré-venda, vem com os mimozinhos e nananana, ou não? Os mimos são inéditos para pré-venda. Essa é a tristeza. Já come lá. A experiência completa de Litera, para você sentir o místico e o dourado, é só na pré-venda. Gente, então já corre lá. Adquira na pré-venda para vocês levarem os brindes que são todos voltados para essa atmosfera hot. A autora não falou quais eram os mimos hot que vão vir aí, mas a gente já tem uma ideia, porque vai instigar aí os sentidos de vocês. Agora, vai rolar sorteio, não vai? Vai! Sim! Eu quero sortear aqui mesmo. Com você. Vai sortear o quê? E-book ou livro físico? Um e-book. Vou sortear. Ai, quer saber? Vou sortear pra você, assim, eu vou sortear aqui ó, na sua live, que é pra prestigiar um kit completo. Tô chocada. Pro leitor aí. Até eu vou mandar direct pra autora agora, gente. Não, até eu vou participar desse sorteio agora, gente.
Está oficialmente aberto o sorteio do livro físico e do e-book da nossa autora. Como é que vai funcionar? Vocês vão printar aqui a live e mandar no Instagram da escritora. Coloca teu Instagram aqui, Caio, de novo, Coloco. por favor. No Instagram da autora, não é pro meu, é pro Instagram da autora, @, ela tá botando aí, Encantos da Cali. Então já corre lá, printa, eu quero joias da coroa. A primeira pessoa que fizer isso ganha o físico e a segunda o e-book. Pode ser assim, Cali? Perfeito. Maravilha. Quando a live acabar, ela vai lá ver quem mandou, quem não mandou, não sei o quê, e já manda. Ai, vou mandar mesmo. Manda alguém um direct por mim aí, pelo amor de Deus. Kali, querida, brincadeiras à parte, você é uma graça, uma simpatia de pessoa, uma escritora de mão cheia, uma profissional cheia de bagagem. É isso que a gente precisa. Profissionais e escritoras no mercado para inovar, trazer novidades, mexer com os leitores. O objetivo é esse. Nem todo mundo consegue ter essa mentalidade, mas a gente aos pouquinhos vai conscientizando os escritores da importante missão que eles têm dentro da literatura. Que é isso, fazer com que as pessoas queiram ler os seus livros. Então, assim, eu só te desejo um sucesso, te parabenizo por esse trabalho, pela tua pré-vinda, por essa história que está chegando com força no mercado. E dizer que o podcast está aberto para você voltar sempre que você quiser. Obrigada, querida. Volto. Pode deixar que eu volto em todos os livros. Eu amei o bate-papo. Eu vou voltar. Isso é, gente. Assim é muito bom. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 10 horas da noite. Daqui a pouco eu volto de novo. Kali, um beijo, amor. Obrigada. Beijo, amor. Tchau.